Começamos o capítulo diretamente do ataque de Okita contra o Susanoo do final do capítulo passado. Depois de uma grande surpresa durante o capítulo sobre o desenvolvimento ali do Okita Souji, no capítulo 88, nós tivemos esse grande ataque do personagem pra cima do Susanoo. Dessa forma, este golpe, este ataque, coloca o Susanoo de joelhos. Coloca ele através deste golpe avassalador de joelhos de Okita Souji. Yo, Geeks, é com LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá do capítulo 89 de Shumatsu no Valkyrie. Sim, pessoal, vamos então aqui falar sobre Shumatsu, finalmente. Cara, eu confesso pra vocês que todo mês eu perco a data. Eu perco a data do lançamento. Se o Libélula não me avisa, eu acabo sempre esquecendo dos capítulos de Shumatsu. E inclusive até coloquei na minha agenda para que no próximo mês eu consiga lembrar do capítulo. E a gente vai falar muito sobre algumas questões importantes da origem do Susanoo nele. Então já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. É muito importante você interagir, você reagir aos nossos conteúdos para que a plataforma, para que o YouTube continue a entregar os nossos vídeos por aí. E você também pode comprar os nossos mangás com o nosso link da Amazon na descrição. Clicou, comprou, você já ajuda a gente com aquela comissãozinha sem pagar mais nada pelo produto. Vemos então o Okita sorrindo para todos com uma cara psicótica, o que leva os humanos da plateia à loucura. Seus amigos vibram dizendo que Okita é o homem mais forte de Kyoto. Dessa forma, vamos para o lugar onde Sasaki quanto também o Musashi estão. E eles estão um do lado do outro, para quem já foi meio que inimigo ali um do outro. Agora eles estão tendo uma conversa magnífica e presenciando o Okita lutar. Eles dizem que o Okita consegue ter uma aura mortal, mas sem nenhuma intenção assassina ao mesmo tempo, o que sempre acaba levantando ali uma certa confusão entre os personagens, e a forma até mesmo como o Susanoo estava tendo dificuldades para interceptar os ataques do espadachim. E o Sasaki diz que está impressionado pela forma como o campo de batalha sempre pertenceu ao Okita, e como isso sempre manteve a sua espada afiada. Eu gostei dessa fala do Sasaki, porque o Okita sempre esteve no campo de batalha. Por mais que a sua vida tenha sido curta, ele teve ali, acho que não me engano, 26 ou 28 anos que ele acabou vivendo, mas ele sempre esteve no campo de batalha desde que conseguiu segurar uma espada. E o ponto principal é que o Sasaki diz que a batalha, as guerras foram aquilo que manteve a sua espada afiada. Eu achei isso muito legal, uma frase de efeito muito bacana de Shumatsu. Assim, a Gol surge ao lado do Brunhilde, que está feliz pra caramba, dizendo que o Okita conseguiu acertar um grande ataque no Susanoo, mas a Brunhilde lhe chama a atenção. E ela informa para nós que não existe nenhum deus que conhece tão bem a humanidade como o Susanoo. Olha só, que interessante. Nenhum deus conhece tão bem a humanidade quanto o Susanoo. E isso é colocado de uma forma muito magistral neste capítulo. Assim, então, vemos alguns questionamentos do narrador sobre o Susanoo e a forma como ele é aquele que gerou a arte da espada, e se isso tem a ver com a lenda envolvendo a espada sagrada Ama no Murakumo. Isso é algo que se levanta ali através do narrador sobre o porquê que o Susanoo ele tem uma característica tão importante com as espadas. Mas o narrador responde que não. Isso porque o Susanoo é o fundador da espada e não o fundador da arte da espada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então é questionado sobre quem é o fundador da arte da espada e o que é uma espada perante todos os espadachins, perante todos os samurais
que estiveram ao longo da história, perante os espadachim e os samurais que estiveram ao longo de toda a história. E dessa forma, então, começa um flashback do Susanoo explicando que ele sempre foi fatal quando se tratava de cumprir suas missões, matando todos os monstros e demônios com apenas um ataque. Mas parecia que alguma coisa estava faltando, porque todos os combates para ele era algo extremamente fácil. Ele não conseguia se divertir, ele não conseguia apreciar cada batalha porque estava faltando algo no meio das suas lutas. Dessa forma, conforme Susanoo foi crescendo e evoluindo as suas habilidades, Izanagi acabou chamando os 3 grandes deuses nobres. Eu já ia falar nórdicos. Os 3 grandes deuses nobres. Amaterasu cuidaria de Takamahara, Tsukuyomi governaria a Onowara e Susanoo governaria Nakasukuni, que é a terra, a divisa ali entre Takamahara e também o inferno japonês. Agora eu esqueci como que se pronuncia, mas então essa região seria conhecida como o local na qual Susanoo protegeria. Dessa forma, então, o Susanoo viajou pela terra exterminando os monstros que atormentavam os humanos. Mas a cada luta para Susanoo era apenas uma forma de usar sua espada como uma ferramenta. Nada mais do que isso. Para ele, a espada era apenas uma ferramenta para exterminar aqueles que ficavam no seu caminho ou no caminho da evolução da humanidade. Por onde o Susanoo ia, as pessoas sempre o agradeciam por causa dos seus serviços, mas ele não conseguia sentir aquilo que ele tanto queria. Ainda faltava uma peça dentro do seu ser sobre o que era ser um verdadeiro espadachim. Porém, em um certo dia, algo mudaria dentro do Susanoo, quando um garoto e sua irmã estavam sendo ameaçados por um monstro, ou por um gigante, por um humano gigante, não fica bem claro o que é, mas podemos chamar de monstro. E dessa forma, o garoto não correu do monstro que lhe ameaçava, o que havia chamado a atenção do Susanoo de que o garoto era alguém extremamente corajoso. Mas quando o monstro desferiu o ataque, o garoto havia aprendido um contra-ataque com sua espada que cortou o porrete do gigante feito nada. Como se fosse ali uma faca na manteiga, o porrete do gigante foi trucidado. O garoto derrotou o monstro com uma técnica na qual o Susanoo nunca tinha visto. E assim, o Susanoo começa a ficar maluco, querendo saber o que o garoto havia acabado de fazer. Dessa forma, o garoto explica que em seu vilarejo, ele e seus companheiros estão sempre aprendendo a arte das espadas. E isso é algo que acaba chamando a atenção do Susanoo. Como assim a arte da espada? O que seria isso? Como eu, que sou o portador, o grande portador da espada, não sei o que é isso? E assim, o garoto começa a explicar que eles fazem isso por causa da lenda de que o Susanoo havia matado um monstro muito maior que ele. Vemos que se trata de uma referência da luta do Susanoo contra Yamata no Orochi. E é muito legal esse ponto, porque o foco que a gente estava esperando era provavelmente uma luta do Susanoo contra Yamata no Orochi, que é a batalha mais famosa das lendas envolvendo a Susanoo. Só que aqui o Uemura acabou invertendo e trazendo ali um foco de uma realidade, de uma admiração do Susanoo para a humanidade. E o porquê disso, como que essa admiração foi tão gerada. E o garoto continua explicando que este mural existe em seu vilarejo e que a lenda é tão legal que todos querem ser como Susanoo. E ele termina dizendo que quer praticar ainda mais e cada vez mais a arte da espada para ser como Susanoo em algum dia. Assim, então, o narrador começa a explicar que para os deuses do Susanoo, a espada era apenas uma ferramenta imbuída com algum poder divino para partir os seus oponentes. Lembra que eu falei para vocês que para o Susanoo a espada era apenas uma ferramenta para eliminar os seus inimigos,
mas não algo que ele poderia visualizar como uma maneira de se viver ou uma forma de se praticar ou defender os seus entes queridos. Então, dessa forma, o Susanoo, depois de passar um tempo com a humanidade, começou a perceber que o poder da espada era algo muito maior do que ele havia imaginado. Mas, dessa forma, os humanos foram além. Eles criaram a arte da espada para lidar com oponentes mais fortes, mesmo os deuses acreditando que eles eram menores e bem mais fracos. Assim, então, nós observamos o Susanoo entrando em parafuso, dizendo que arte, o Jujutsu, técnica, o que é a base das técnicas e dos poderes com a espada. O que utilizar uma espada significava. Então, o Susanoo chama isso de Kenjutsu, aquilo que veio a ser conhecido como a arte da espada. Kenjutsu era a arte de manipular e manusear uma espada de uma forma a se defender ou até mesmo a atacar aqueles que viessem lhe provocar, aqueles que viessem tentar tirar aquilo que é seu e lutar contra os seus oponentes. Susanoo então se ajoelha ao garoto por lhe mostrar como a arte da espada estava influenciando o mundo dos humanos. Mas é claro que o seu ajoelhar foi simplesmente para lhes ensinassem a arte da espada também. Assim, tornando-se o primeiro deus a buscar orientação dos humanos. Olha só que coisa interessante, hein? Eu acho que vai ter algum plot interessante baseado nessa parte ali de humanos e deuses e também sobre esse ponto de orientação. E é claro que tudo isso não sairia de graça, porque quando o Susanoo retornou para casa, ele acabou batendo um pouquinho assim de frente com os seus irmãos e a forma como ele andou aprendendo com os humanos. Só que todas essas atitudes ali do Susanoo deixam os seus irmãos extremamente irritados. E vemos que Tsukuyomi é aficionado pela sua irmã Amaterasu. Tsukuyomi diz que por Susanoo agir como os humanos, isso acaba sendo uma afronta à forma divina deles e que ele deveria de parar de agir assim. Dessa forma, então, o Susanoo explica que pela primeira vez na sua vida ele está ardendo, seu coração está fervendo. Isso porque os humanos estão sempre a derramar sangue, suor e dar tudo de si para melhorarem ainda mais as suas habilidades. E o melhor é que essa evolução nunca tem fim. Tsukuyomi fica extremamente irritado com as escolhas de Susanoo, mas mesmo assim ele continua de pé, ele continua de frente, dizendo que vai prosseguir com toda essa questão. Só que, então, quem governa em Takamahara é a Amaterasu. E mesmo ali que Tsukuyomi fique bravo com a questão do Susanoo, a Amaterasu aprova. Ela fica contente do seu irmão agir assim. Só que, porém, o fato é que o Susanoo não pode pedir para que os humanos lhe ensinem algo, porque isso é uma afronta a eles. Por isso, se for assim, ele vai ser banido de Takamahara. Ele vai ser banido do lugar aonde os deuses, a divindade ali da mitologia japonesa acabam habitando. E dessa forma, Susanoo aceita o pedido da sua irmã. Amaterasu continua dizendo que Susanoo não deve aprender sendo instruído pelos humanos. Isso seria mais uma afronta aos demais deuses. E a única forma dele aprender é observando o uso da espada. É analisando os combates, as lutas e os potenciais dos espadachins apenas de longe. E assim, o Susanoo aceita. Então, o Susanoo acabou observando a evolução dos humanos com a arte da espada, viajando pelo mundo todo. Passaram-se 10, 100, 1000 anos da forma como ele observou a humanidade do Oriente ao Ocidente para entender todos os conceitos. E aqui a gente volta alguns capítulos atrás, quando até mesmo todos os personagens, todos os humanos ou os deuses que ficavam questionando que estilo de luta o Susanoo iria utilizar. E ninguém conseguia entender porque ele poderia utilizar todos os estilos. E aqui então nós temos a justificativa que ele aprendeu todos os ataques, todos os tipos de lutas por observação.
observação. Susanoo então diz que ficou visualizando as coisas no que aconteciam na época em Kyoto e como a espada estava no centro de tudo. E uma das habilidades que ele andou observando foi a habilidade de Okita Souji. Ele fica empolgado com a ideia de poder lutar com Okita Souji até a morte e declara que chegou a sua vez de fazer o sangue do espadachim japonês ferver. Meus amigos, que capítulo, hein? Essa batalha do Susanoo contra o Okita tá sendo muito legal de acompanhar, principalmente pela lore sendo explorada ainda mais, sendo ainda mais desenvolvida, mas agora também trazendo um pouco mais da gente se apegar aos personagens. Esse flashback do Susanoo eu gostei pra caramba. Inclusive, eu até esqueci, mas tem esse simbolismo, né, que os japoneses normalmente fazem. Tem One Piece, tem Naruto e eu esqueci como se chama. Então se você souber, deixa aqui nos comentários pra gente colocar ainda mais pano na manga aqui, colocar mais lenha nessa fogueira, porque este capítulo, na verdade essa batalha, esse capítulo termina pegando fogo, mas essa batalha vai pegar ainda mais fogo, porque o Susanoo prometeu.